Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no canal. É o professor Celestino Tapareiro Fernando. Ele é doutorando em História pelo programa de pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica aqui no Brasil. Ele foi meu colega ao longo do programa de pós-graduação em filosofia, enquanto eu cursava o doutorado. O professor Celestino, ele cursava o mestrado, né? Cursamos diversas cadeiras junto lá, debatemos bastante filosofia junto na Pontifícia Universidade Católica, junto ao programa de pós-graduação em filosofia. Então o professor Celestino é mestre em filosofia. O professor Celestino também é licenciado em filosofia pela Universidade Pedagógica de Moçambique, professor de Teoria da Justiça e História da Justiça na Universidade Lúrio, em Nampulo, Moçambique. Ele foi docente e formador de ativistas pró-ambiente, diplomado pela MICOA, Moçambique. Foi docente e formador da Escola Profissional de Mueria, Nacala a Velha, Moçambique. Bom, boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor vai? Boa tarde, Leandro. Eu estou bem e, em primeiro lugar, queria agradecer por ter me chamado no seu canal para uma conversa tão acadêmica, como podemos dizer. E o meu muito obrigado por isso. Eu que agradeço muito a sua presença, já é de algum tempo a nossa amizade. Eu acho que a gente já se conhece aqui há uns 4 anos, 3, 4 anos, né? E a gente conviveu primeiro pelas redes sociais, né, professor? E depois nos encontramos nas aulas do saudoso professor Tadeu Weber, estudando a teoria da justiça. E é com muita satisfação que eu vejo que agora o senhor está lecionando teoria da justiça em Moçambique, né? Como é que está sendo essa experiência, professor? Não, primeiro ponto, antes até de chegar a falar da experiência, eu queria agradecer que foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no Brasil. E o Leandro foi a primeira pessoa a me dar as coordenadas como devia estar. Isso foi muito bom. E também pelas vossas experiências, pelo vosso debate dentro da filosofia. E achei muito interessante os meus estudos aqui e vocês como colega na universidade. Eu que lhe agradeço, professor. O senhor já proferiu várias palestras na Universidade Luterana, que eu leciono. Sempre que o senhor aparece lá, o senhor é um grande sucesso. Os alunos adoram as suas falas, né? O senhor traz outra realidade que eles não estão acostumados e o senhor sempre foi um grande sucesso. Sempre há um convite para o senhor retornar lá e fazer outras falas para os nossos alunos, professor. Obrigado. Eu que agradeço bastante. Eu gostaria de começar então para o nosso público do canal. Nem todos conhecem exatamente. Eu mesmo aprendi muito a respeito de Moçambique, né, com o senhor, conversando com o senhor, né, porque muitas vezes a gente não... a gente sabe que Moçambique fica na África, mas eu, por exemplo, uma coisa que eu não tinha ideia era que Moçambique tinha uma influência muito mais chinesa do que esse lado atlântico, né, por causa do oceano que banha Moçambique. Então, eu gostaria que o senhor colocasse para nós aí como é que é a situação de Moçambique, que é um país africano, dentro da África e dentro, assim, das influências geopolíticas, né? Como é que se situa Moçambique, assim, na África? Primeira coisa, a situação de Moçambique. Moçambique situa-se na África Austral, na zona do Oceano Índico. Ele é banhado pelo Oceano Índico na sua zona costeira. E é um país da África subsaariana. Foi colonizado pelos portugueses e tornou-se independente. Isso foi colonizado durante 500 anos e tornou-se independente em 1975. Como nós temos visto na história, na própria política em si, muita gente não consegue localizar a África como um continente. Eles pensam que a África é um país. Alguém vai a Moçambique, vai para a África do Sul, vai para Zimbábue, vai para Gana, vai para onde? Eu nunca vi a dizer que vai para Gana, vai para Moçambique, diz vai para a África. É verdade, professor. Então, nós devemos tentar ver essa situação que, afinal de contas, o continente africano em si, ele é um continente composto por 54 países.
Então, essa é uma realidade. E dentro desses 54 países, estamos divididos o Maghreb, que é no deserto de Sahara, e temos o subsaariano, que é a África Negra. Eu tenho visto conversas em debates acadêmicos, assim como no senso comum, muita gente não sabe essa prerrogativa da África branca e África negra. E tem que saber que o Egito em si, apesar de ser berço da ciência, também pertence à África, apesar de ser a África branca. E há uma prerrogativa ali. Dentro do continente africano existiram também 2 países não colonizados, que é a Etiópia, que os próprios etíopes, a própria população da Etiópia não quer ser chamada da África, nem quer ser chamada da Europa. Eles dizem que somos etíopes. Porque não tinha essa noção, professor. Sim, porque ele diz que somos etíopes. E a Libéria, a última. Sim. E essa tentativa, a África, Moçambique, como país, ele está na zona da África Austral, que é considerado como a África subsaariana. Ele faz fronteira entre o Zimbábue, o mais conhecido no Brasil, a África do Sul, está na zona no sul, e a Tanzânia no norte, que é assim como o Moçambique como país está localizado. Sim, muito obrigado, professor. Foi muito esclarecedor já as suas colocações. E como é que se deu? Porque a independência de Portugal é uma independência recente, então, né? O senhor colocou que Moçambique ficou independente em 1975, né? Como é que se deu esse processo, então, de democratização de Moçambique frente a uma independência tão recente, né? Primeiro, em 1960, começou a se fundar os movimentos, aliás, começou a galvanizar os movimentos de libertação. Até formou-se em 62 a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, que em 64 começa a luta de libertação, e a guerra durou 10 anos. Em 1960 e 1974, com a Revolução de 25 de abril de Portugal, com o golpe do Estado que houve em Portugal, deu um impulso para os acordos de Lusaka entre Moçambique e Portugal em 1974, 7 de setembro. Aí estávamos já a começar a fazer a história, mas depois começou-se a se implementar o governo de transição. No dia 25 de junho de 1965, proclama-se a independência total e completa de Moçambique. Depois, nós caímos ao socialismo, que os dirigentes da Frelimo preferiram chamar de socialismo científico. Sim, mas há uma pergunta que sempre surge. Por que foi chamado de socialismo científico? Numa das entrevistas do Jorge Ribeiro, um dos antigos combatentes, ele tenta esclarecer isso. Disse porque eles eram apoiados por Cuba, a União Soviética, assim como a China, sem deixar de trás a Coreia do Norte. Então, por questões ideológicas, eles não podiam dizer que somos da União Socialista Soviética, ou disso. Então, devia tentar fazer uma reinvenção de um socialismo que eles deviam chamar de socialismo científico. Que até agora estamos a tentar pesquisando, não conseguimos saber se existe socialismo científico, se existe socialismo popular ou comunista. Sim, comunista, né? Professor, e como é que, assim, quantos habitantes tem Moçambique? Como é que é a condição de vida em Moçambique? Qual é a realidade do povo moçambicano? Sim, no censo de 2017, provou que Moçambique tem aproximadamente 28 milhões de habitantes. A nossa fonte de rendimento é a agricultura não mecanizada. Agora, com as passagens das tecnologias, as parcerias, já temos o gás natural. Também somos, o Moçambique é rico em rubi, na zona norte do país,
zona centro do país, também é banhado por muito ouro. E temos o carvão mineral, que é explorado pela Vale do Rio Doce. Empresa brasileira. É empresa brasileira, tem um contrato de 50 anos. E com a globalização, estão a tentar também influenciar o turismo, porque nós temos várias matas, temos muitos animais, estão a tentar dar foco no turismo, mas a fonte principal da economia moçambicana é a agricultura de subsistência. Sim. E que tipo de turismo que está sendo desenvolvido em Moçambique? É turismo de natureza, para conhecer animais de grande porte? Como é que é o turismo lá em Moçambique? Sim, o turismo que está sendo agora implementado em Moçambique é nos parques para fazer safari, como o português brasileiro diz, né? Para fazer safari, ver os animais, porque até no ano 2015, se a memória não me falha, nós já tínhamos mais que 11 mil população elefante, e porque esses elefantes eles tiveram um problema no momento da guerra dos 16 anos. Sim. E teve muitas danificações. Como sabe que na guerra sempre há interesses, e foram dizimados muitos animais. Mas agora... Na guerra morrem pessoas, mas a gente que não vivenciou a guerra tão recentemente no Brasil não se dá conta, mas também os animais acabam perecendo na guerra, não só as pessoas. Sim. Moçambique era uma potência em termos de animais, mas com a guerra anticomunismo, que foi movida pela Renamo desde 1977 a 1992, dizimou uma cerca de 1 milhão de população e número indeterminado de animais. Porque morreu 1 milhão de pessoas? Sim, foram mais de 1 milhão. E 5 milhões deslocados para os países vizinhos. E nessas circunstâncias também, falando um pouco da Guerra dos 16 anos, que primeiro foi chamada da Guerra de Desestabilização, porque estava inserido no contexto da Guerra Fria, e dos países vizinhos, que é a África do Sul e o Zimbábue, que era a maioria branca da Rodésia, mais chamado de Rodésia, e queriam desestabilizar, porque Moçambique foi um dos países independentes naquela área. Sim. Então, a Rodésia do Sul influenciou rebeldes moçambicanos para lutar contra o Estado moçambicano. Mas essa história também tem uma outra versão. Por quê? Se vocês vão vendo os documentos, vão ver que, afinal de contas, existia duas partes interessadas. A parte moçambicana, que estava contra o comunismo, porque quando se implementa o comunismo, implementou-se campos de reeducação, ao sentido mais ou menos, não posso chegar ao sentido do campo de concentração, mas acabava de ser campo de concentração, porque todos aqueles que não estavam alinhados ao comunismo, ao socialismo científico, seriam presos e eram condenados à morte. Para além disso, todos aqueles que não tinham aqueles que não tinham emprego, não tinham ocupação da cidade, deviam ser evacuados para os campos de produção. Chamou-se isso de Operação Produção. Então, isso, e para além disso, quando implementa-se o socialismo, o primeiro presidente Samora Machel, ele achou que a igreja, a religião e as outras seitas religiosas eram fruto da colonização, então devia ser banido. Baniu-se aquilo e as igrejas foram transformadas em cooperativas, armazém das machambas do povo. Machamba do povo vocês chamam aqui de fazendas, né? Sim. Sim, machamba do povo. E isso criou um descontentamento por parte da população conservadora africana. Eles conseguiram ter o apoio de uma Rodésia, que é o Zimbábue agora, e de uma África do Sul, que também queria fazer a desestabilização de Moçambique. Eles tiveram apoio lá e começaram a fazer a desestabilização, e durou 16 anos. Uma das coisas mais interessantes, o professor Cordeiro, foi
o criador do CIAO, chamado Ken Frau, da Rodésia, ele queria só 25 pessoas para desestabilizar Moçambique. Só que, quando ele dá as armas àqueles 25 pessoas, em menos de um mês, já tinha 900 pessoas como guerrilheiro. E ele, mais tarde, numa das entrevistas, ele disse, não, pensamos que criamos um monstro. Foi uma das coisas que ele pensou. E mais tarde, ele disse, não, nós fomos usados. Aqueles vieram aqui como vítima, sem saber que queria o nosso apoio para ele implementar. E a coisa fugiu do controle. E a coisa fugiu do controle. Professor Celestino, e como é que é a questão da religião? O senhor estava falando da religião e da igreja e que houve uma perseguição religiosa. Há uma religião única em Moçambique? Há diversas religiões? As religiões são religiões africanas ou é em virtude da colonização portuguesa? É uma religião, há a presença da religião católica, essas igrejas brasileiras, né? Elas estão entrando em Moçambique. Como é que está a situação da religião em Moçambique? Sim, é uma pergunta muito interessante. Falando da religião em Moçambique, nós podemos ver 3 tipos de religião. Primeiro é os cultos dos antepassados da própria África. Isso nunca foi ultrapassado. Segundo é o catolicismo, que depois, num sentido mais abrangente, eles chamam do cristianismo, né? Só que primeiro foi a Igreja Católica, depois vem os presbiterianos e a Igreja Metodista, cuja essa Igreja Metodista foi muito influente no nacionalismo moçambicano, porque todos os primeiros dirigentes do nacionalismo foram formados pelos metodistas ou presbiterianos. Então, a outra religião é a religião muçulmana. Ela é muito abrangente em toda a costa. Só que quando você vai fazer um estudo antropológico ou sociológico da população moçambicana, acaba de ver que, afinal de contas, no interior de Moçambique, quando falo de interior, estou a dizer o que faz mais, que afasta mais da costa, né? Da costa oriental, da costa. Nem o catolicismo, nem o islamismo não é muito predominante. É mais predominante os cultos. Só que agora já, a partir dos anos 2000, por surgimento das igrejas pentecostais, eu prefiro chamar assim do que protestante, né? Porque há muitos que negam dizer que não são protestantes, porém pentecostais, acabou de estar criando muita aderência, já vai filtrando naquelas regiões do interior que não existia, porque lá no interior, por exemplo, eu cresci no interior, nós conhecíamos a Igreja Católica só. E as pessoas não iam na Igreja Católica para rezar a Deus. Não, era como se fosse o lugar de encontro. Sim, é um encontro social. Um encontro social. A Bíblia de lá era, porque os padres apareciam por mês, ou uma vez, ou em 6 meses, porque devia sair no distrito da cidade para lá onde está no interior. E essa questão da religião não é não era muito frequente, mas agora, com o surgimento das igrejas, as evangélicas, por exemplo, a Igreja Universal, ela já está mais até lá isso. A Igreja Universal é a Adventista do Sétimo Dia e a Igreja tem uma presença forte. Tem uma presença forte porque eles vão até lá no interior. Sim. Sim. Uma das questões mais fulcral tem que saber que mesmo aqueles que vão à igreja, eles nunca deixam das origens de fazer os cultos dos antepassados. Sim. Então existe uma convivência dos cultos antigos. Ancestrais, com a Igreja Católica, que foi implantada pela colonização portuguesa. Então as duas coisas convivem em harmonia. É por isso o presidente Samora Machel dizia que o catolicismo e as outras igrejas era fonte da colonização. Porque na África não existia o catolicismo, não existia o cristianismo. O Estado moçambicano é um Estado laico ou tem uma religião oficial do Estado? Não, o Estado moçambicano é laico. Há uma separação. Há uma separação de poder. Até recentemente,
ele aprovou que para você criar uma igreja, porque as igrejas lá já estavam sendo como se fosse negócio. Sim. Qualquer um criava igreja, agora aprovou que para você ter uma igreja tem que ter antes 60 mil assinantes. Pois hoje eu estava vendo, eu tinha visto num país, agora não me lembro exatamente qual foi o país que é fronteira com Moçambique, que o presidente tinha aprovado uma medida que é com a mesma finalidade, que é só permitir a abertura de uma igreja quando a pessoa é formada em teologia, porque estava virando um negócio econômico, né, em termos de exploração mesmo, e que nem o senhor coloca, não era uma questão religiosa, mas era uma questão né, então tinha que ter uma formação teológica para depois poder abrir a sua igreja. Mas eu achei que é uma medida um pouco mais, pode ser boa, eu acho sim, porque isso vai dar uma consistência da própria fé em si. Imagina só, às vezes tenho criticado por mim. Quem é tirado esses dízimos é um pobre. Um rico, dificilmente eu vejo nas igrejas a ter como chama, essa meditação do futuro. Sim. Você encontra em Moçambique, há igrejas recentes que os donos das igrejas, os pastores das igrejas, eles têm avionetas particulares. Sim, tem aviões particulares. Então, eu ali tento de agradecer que o Ministério da Justiça e Assuntos Religiosos viu isso que já não estava no controle. Sim. Achei necessário para mim, pois estou a dizer a minha opinião, né? Não é uma opinião coletiva. Eu achei necessário. Sim. E me diz uma coisa, eu comecei a falar de Moçambique e me esqueci de perguntar como é o nome da capital de vocês, e é uma cidade grande, né? Por exemplo, assim, comparativamente às cidades brasileiras que tu conheceu aqui, como é que o tamanho dela e o padrão de vida, como é que é lá em Moçambique, a realidade do povo? Sim, A capital, como é o nome da capital? A capital moçambicana chama-se Maputo. Em termos da extensão, ele vai mais ou menos para quem conhece Palma. Mais ou menos como Palma, eu conheço bem Palma. E como acumula capital política e econômica, ele tem mais investimento do que as outras cidades. Então, em termos na zona nobre, a condição de vida da elite é elevada. Mas nas periferias, nós chamamos das periferias, vocês chamam de zonas metropolitanas, não? Sim, e periferias também. Periferias. O assunto é aquele mesmo de pobreza absoluta. Sim. Mas quando você chega no Maputo, como capital, como ele acumula capital econômica como política, todos os investimentos têm que ser feitos lá para dar a visão dos como se chama? Dos parceiros, porque sempre vão para Maputo. E Maputo é uma das cidades muito bonitas em Moçambique. É tipo uma vitrine para mostrar Moçambique para o mundo. Sim. Então, se alguém quer investir em Moçambique, vai lá, conhece Maputo e conhece a realidade da cidade e imagina que aquilo seja a realidade do país inteiro. Sim. Gostaria de lhe perguntar também, e como é que é a questão étnica? Eu me lembro que logo que eu conheci o senhor, uma vez o senhor foi fazer uma palestra para nós na UBRA, lá na Universidade Luterana, em Canoas, e o senhor falou quantas línguas, quantos idiomas são falados, porque o senhor fala bem português, que é uma língua oficial, acredito, né, de Moçambique. Mas existem diversas etnias e cada etnia tem a sua língua, o seu dialeto próprio, né? Sim, em questão de língua, primeira coisa é nós devemos saber que nós somos do grupo étnico de matriz banto. Na história eles falam de matriz, mas dentro de matriz banto apareceram grupos étnicos. E em Moçambique tem 7 grupos étnicos e a cada grupo étnico ele é distribuído por 15 ou 20 tribos. Por exemplo, no grupo étnico Shona, eu vou dar como exemplo, né, o grupo étnico Shona que eu pertenço. Dentro do grupo étnico Shona nós encontramos o Ndao, encontramos o Manica, encontramos o Shibarwe, encontramos o Tewe, encontramos
encontramos mais um pouco Nhungwe, apesar de que Nhungwe, há um Nhungwe que pertence a Marave e há um Nhungwe que é do Mandie, estou a falar de um distrito chamado Guru, pertencente ao grupo étnico grupo étnico Shona. Mas dentro desse nós temos 7 grupos étnicos. Dentro desses grupos étnicos está distribuídos em tribos. É normal você fazer 50 quilômetros, lá já não falam o mesmo dialeto. Sim. Já falam o dialeto diferente. Só que existem algumas linguagens, falas, posso dizer isso, né? Que são comuns por causa de pertencer ao mesmo grupo étnico. Sim. Só que as tribos elas vão se fragmentando-se em 50, 60 ou 100 quilômetros. Então, este problema também afeta muito na questão política. Porque para nós que temos visto, às vezes nós temos o voto étnico. Nós temos o voto étnico. Uma outra coisa que é muito interessante nessa questão da etnia, vocês devem saber que Moçambique não existia. Moçambique existe depois da Conferência de Berlim. Moçambique como nação só aparece em 75. Eu não sabia. Sim, aparece como 75 no Moçambique como nação. Porque depois da Conferência de Berlim, com aquele lema Partilha a África, Portugal perdeu o projeto de mapa cor-de-rosa que era estender Moçambique até Angola. Perdeu e ele devia fazer aquele recorte. Né? É quando deu aquilo como uma das províncias de Portugal. Mas já como nação, Moçambique começa em 1965 com a independência de Moçambique sob o comando da Frelimo. E mesmo essas circunstâncias, esta questão de Estado-nação é uma coisa nova para a população africana como toda. Porque nós estávamos organizados em pequenos impérios, de acordo com as tribos. Entendi. Sim, era uma organização com base nesses pequenos grupamentos, né, que tinham línguas próprias ou idiomas próprios, né, mesmo com a raiz comum, mas que ainda assim foram colocados num grupo maior político, num país, de uma forma que não foi natural, digamos assim, que não seguiu o curso da história, mas que foi um pouco imposta, né? Foi uma imposição dos colonos. É por isso se o professor correu fazer como dizemos, um research, em inglês falam uma pesquisa. Vai ver que muitos presidentes dos países africanos não gostam do federalismo. Não gostam por quê? Porque eles reconhecem essa história de pequenos grupos e quando vocês vão fazer o federalismo, facilmente vocês perdem o controle da nação. Sim. Então eles, é por isso fogem por aqui, pauta para fazer ditaduras, pauta para fazer isto, é para tentar fugir disto, porque dizer unidade nacional. Unidade nacional só está na Constituição. Está na Constituição. E imagine só, é um fato muito interessante em Moçambique. Quanto à independência, com o governo de Samora Machel, o português foi compulsivo. Foi usado o método compulsivo para se falar português, porque era para acabar com todos os dialetos locais. Só que isso criou revolta, como eu estava a explicar antes. E agora o português é mais menos falado do que as línguas locais. Fiquei muito interessado quando eu fui para Nampula, depois fui para a minha cidade natal de Chimoio, ver que a cidade em si, 90% até intelectuais falam língua local. Significa que esta realidade étnica não se supera, não é possível superar. Mesmo com uma imposição de uma língua pelos colonizadores, que foi o português, ainda assim a realidade étnica regional conseguiu se sobreviver e vem se mostrando, né, assim, com uma força na sociedade moçambicana. E ao mesmo tempo, que nem o senhor disse, traz um problema de unidade nacional, que é um desafio também político, né? Por exemplo, antes também de entrar no discurso político atual, eleições que aconteceram este ano, dia 15 de outubro agora, havia um discurso étnico.
o único partido que não tentava fazer esse discurso étnico é o partido no poder, porque ele não podia fomentar o discurso étnico, porque seria dar bala do próprio seu pé. Então, mas os partidos da oposição, eles faziam o discurso étnico, porque foi essas eleições que aconteceram no dia 15, foram as primeiras eleições em que o governador deve ser eleito, porque antes era indicado. Então, da oposição, eles focavam numa única tecla. Vejam aqui, nem estrada vocês não têm, mas Maputo tem. Por quê? Porque o partido no poder foi dominado maioritariamente pela população da região sul. Então isso criou o tipo ódio. Então a oposição, quando já faz as eleições, quando faz as campanhas, eles batem ali para criar o sentimento antifrelimo, dizendo que não, quando há parceria de transporte público, está no Maputo. Quando há parceria, como agora inventou-se o metrô lá, está no Maputo. Então, será que nós também não somos moçambicanos? E se não somos moçambicanos, não votem em mim, que eu também sou daqui. Então, são as circunstâncias que acontecem. E por isso... A oposição, então, ela vem também dessas lideranças regionais, a oposição política que enfrenta esse poder central que é exercido, que nem o senhor colocou, é uma questão de poder e uma questão também econômica que fica em Maputo e que centraliza todo o governo. Sim, e pegado essa sua colocação de questões étnicas. Se você vai ver em Moçambique, todas as oposições que têm uma firmeza, que dá um punho de fazer tremer o partido no poder, todas foram formadas na zona centro, na região centro do país, que quase é como se fosse uma revivência da história. Por quê? O centro tinha um império chamado Mwene Mutapa, que era dos Shonas, e o sul tinha um império chamado de Gaza, que eram dos Tongas. Então, esses sempre tinham luta antes da colonização, sempre lutavam por questão de ocupação de terra, não terra, porque essas guerras, conflitos também na África tinha antes da colonização. Então, agora estamos a reviver a mesma história. Os outros estão feitos no Maputo, nem sai, nem consegue nem 2%. Celestino, eu gostaria de lhe perguntar uma questão que é de extremo interesse aqui para nós brasileiros. Como é que a presença do Brasil, o senhor já mencionou que tem algumas empresas brasileiras que trabalham lá, né, em Moçambique, exploram, por exemplo, o carvão, mas como é que é a presença tanto das mineradoras brasileiras como também das empreiteiras e a presença do Brasil em Moçambique, né? E também o Brasil faz porque essa questão do carvão e da mineração e das obras, né? Eu acho que construíram um aeroporto lá, né? Mas o Brasil faz também um papel social, cumpre alguma missão social lá, ou o Brasil se ausenta desse tipo de atividade lá? Sim, primeiro ponto é que uma das coisas que nós temos pelo Brasil, primeiro é por pertencer nos países da CPLP. Quando nós estamos em Moçambique, olhamos o Brasil como um país irmão em termos da língua. Então, também... A partir dos anos 2000, teve aquela chamada Cooperação Sul-Sul. A Cooperação Sul-Sul teve muito impacto lá, em que tem a cooperação na parte econômica, assim como na parte da educação. E por isso houve muitos formados aqui no Brasil. Eu sou uma das pessoas, apesar de que não vim com esse vínculo da Cooperação Sul-Sul, mas eu faço parte dos acordos. Nos anos já 2003, 2004, 2005, começou-se a ter essas entradas das empresas brasileiras para ganhar as obras de construção em Moçambique. E mais recentemente é quando houve acordo entre Moçambique e a Vale do Rio Doce para a construção, para a exportação e
Primeiro era para industrializar o próprio o país, porque diziam que iam processar o próprio carvão em Moçambique. Mas mais tarde foi visto que não podia processar o carvão em Moçambique, devia se processar aqui no Brasil. E quanto aos serviços sociais, eu devia dizer que eu tenho muito receio em falar sobre isso, porque em Moatize, onde a operadora funciona, onde tem as minas, o mundo, toda a gente lá reclama de um esquecimento, quer da parte do Estado e quer da parte das mineradoras. Sim. Quando se pergunta às mineradoras, eles dizem que deram dinheiro ao Estado. Quando se pergunta ao Estado, diz que estamos a esperar do reembolso, o desembolso do dinheiro pela mineradora. E na parte já das empresas, das empreitadas brasileiras, é uma parte que envolveu muita corrupção em Moçambique, bastante corrupção. Apesar que teve muito impacto positivo para nós, que não conhecemos como a economia funciona, porque tivemos alguns hospitais construídos para a Odebrecht, e temos o porto construído pela Odebrecht e a OAS, só que dentro disso envolveu-se muita subfaturação. Sim, e vão ver que, afinal de contas, mesmo por fora disso, temos o aeroporto de Nacal, que foi construído recentemente. É um monstro, um aeroporto quase um dos aeroportos mais bonitos daí da África em si, até podemos comparar com os outros. Por exemplo, em termos da arquitetura, eu posso dizer que aqui no Brasil não tem essa arquitetura arquitetura em si. Não estou a dizer a grandeza, Sim. Estou a dizer a arquitetura. Sim, compreendi. Sim, porque há uma coisa de confundir a grandeza e a arquitetura, mas a arquitetura é muito bonita. Mas envolveu-se muito subfaturação. Sim. Bastante. E tem caso em que agora estão a ocorrer alguns casos, porque depois da sua inauguração até agora é um dos piores aeroportos da África que recebe voo. Pelo menos por mês ele pode receber no máximo 5 voos. Então não teve uma boa viabilidade. Dinheiro. E eu gostaria de lhe perguntar, né, diante desse cenário, como é que é a questão do ensino em Moçambique? O ensino fundamental, as pessoas são alfabetizadas, não são alfabetizadas? O senhor, eu sei que foi professor também, antes agora de galgar o ensino universitário, o senhor dava aula também no ensino fundamental, né? Como é que funciona isso? E há condições de ensino? Como é que... O ensino, desde a independência, ele sofreu muitas transformações curriculares. Até 2002, nós tínhamos um currículo que foi implementado em mais ou menos 1980, 1975, que era muito melhor. Mas com a imposição do sistema de milênio, porque Moçambique devia chegar até em 2015 com quase 95% de população alfabetizada. Implementou-se o sistema de passagem semi-automática. Isso parecido com o nosso ensino de ciclos aqui. Este começou a se dizer que o ensino devia ser gratuito da primeira série, que vocês chamam aqui, nós chamamos de primeira classe, até sétima classe. O ensino tornou-se mais deplorável, de cada vez mais. Eu costumo dizer assim, na minha época de 94, antes de sermos atingidos com esse ensino, nós tínhamos direito a ditado, tínhamos direito à redação, mas o novo currículo de 2002, que começou a se sentir em 2004, eu vou te dizer que um aluno que está no ensino médio, ele não consegue fazer 2 parágrafos, aliás, um parágrafo sem erros. Ele não consegue mesmo fazer um parágrafo inteiro. Isso... Em que pese, então, ele ser alfabetizado a título assim documental, ou o governo dizer que ele é alfabetizado, ao mesmo tempo ele não é uma pessoa que consegue escrever e compreender aquilo que ele está lendo perfeitamente. É aquilo que no Brasil a gente chama de analfabeto funcional. Sim. Uma das grandes preocupações que teve este ensino é a questão de percentagem. Então, nós passamos a ter mais pessoas com um certificado, mas sem competência. Isso também, nos debates políticos, nós temos
dado um pouco de uma cutucada a dizer que isso é uma alienação para formar alguém que não sabe fazer nada, para depois escravizando ele. E isto veio a proliferar e agora está muito pior, bastante pior. Precisamos de fazer uma reinvenção da educação em si. Eu agora tenho acesso a dar aula na universidade. Eu vejo dificuldade de uma pessoa que está na universidade, as mesmas dificuldades que eu tive quando eu dava no ensino básico. Sim. Sim. E a pessoa chega na universidade, mas não tem condições, não teve a educação apropriada para aproveitar aquele ensino que vai ter. Não teve, você vê que ele não está em condições para enfrentar uma universidade. Sim. Só que, por questões de necessidade do aluno, sim, vocês automaticamente devem aprovar esse aluno para estar na universidade pública. Sim. E vão levando essa deficiência até terminar a licenciatura. Sim. Ou o bacharelado. Então, em termos do ensino, não estamos numa situação com, politicamente, mais que 60% alfabetizados, mas em termos de qualidade, eu posso dizer que temos uns 35% ou 20%. Sim, uma coisa é o que consta dos papéis e daquilo que o governo fala que está fazendo. Sim. Outra coisa é a realidade. É uma realidade. Sim, interessantíssimo, professor. Né? Gostaria também de lhe perguntar, aproveitando, né, que estamos falando de educação, e como é que fica o ensino da filosofia? O senhor é professor de teoria da justiça, né, em Moçambique. Isso para nós assim é uma experiência muito interessante, né? Como é que fica a filosofia em Moçambique? Há um estudo de filosofia, né? O senhor ministra aulas de filosofia? Há uma preocupação com o estudo da teoria da justiça? O que vocês estudam em filosofia e teoria da justiça em Moçambique? Muitas vezes, primeiro ponto é saber que a filosofia em Moçambique ela começa a ser reintroduzida em 1998. 1998, no ensino médio. Sim. Começou a ser reintroduzido em 1998, porque em 75, quem reintroduziu o Severino Nguyen, o primeiro doutor nosso em filosofia, como se diz, o próprio filósofo moçambicano. Mas, quando entramos na independência, a filosofia foi tirada do ensino médio, porque diz que era uma alienação. Porque o objetivo era formar um homem novo. Então o homem novo não podia ter percursos filosóficos. Esse é o primeiro ponto. Agora, na teoria da justiça, nós fizemos a teoria da justiça, uma das disciplinas que eu dou, fizemos esta menção entre as realidades sociais e o que deve ser feito, o que falta por ser feito, utilizando os autores, os Johnny Rawls, utilizando o próprio John Locke, e fizemos isso. Mas Kant também, Kant, que o senhor andou estudando no mestrado. Eu uso muito a doutrina da filosofia, a introdução da doutrina do direito, né, em Kant. Então, esta realidade, só que uma das coisas dessa realidade filosófica, você não pode levar uns livros comprometedores. Por exemplo, você levar, já ouviu a rebelião das massas do Ortega? Você não pode ler isso no ensino, porque o Estado fica com antena. Você está fazendo política subversiva, filosofia. Então, a função da filosofia é que a subversão, que é realmente colocar tudo em xeque, e isso não tem como ser feito. O problema da teoria de justiça lá não pode falar muito até no fundo, porque isso cria desperta a atenção dos alunos, e quando desperta a atenção dos alunos, os próprios seus, como os seus colegas, eles vão começar a dizer que está a formar uma oposição. Sim. Cria um problema para si. O Estado... E, na verdade, nós, né, como colegas filósofos, né, vemos, né, e fizemos isso muito na aula, o professor Tadeu Weber, né, a filosofia com esse papel de crítica da sociedade. Né? Então, infelizmente, numa ditadura, você pode estudar os autores, mas você não pode levar exatamente os autores a sério, a ponto de colocá-los em xeque as instituições que são construídas e buscar um projeto de melhorar, criticar naquilo que deve ser criticado
e melhorar as instituições. Isso não consegue ser feito, então. Não pode. E muitas vezes eu gosto em Moçambique o que eles fazem. Eles estudam muito o John Rawls, mas ele vê o John Rawls num outro sentido. John Rawls como uma pessoa que, se fosse um Moçambique vive de John Rawls, instituições justas. Então usa o John Rawls para justificar a situação de Moçambique. Sim, entendi. Sim. Entendi, né? Usa como a justificativa, né? O senhor falou do filósofo esse moçambicano que introduziu o estudo da filosofia em Moçambique em 1975, né? O senhor Não, falou 1998. 1998. Então, o estudo da filosofia em Moçambique, ela, pelo menos da filosofia ocidental, ou europeia, pelo menos, e americana, ela é um pouco recente. Em momentos de crise, quando há democracia, né, a filosofia floresce porque tem essa chance, essa possibilidade. O próprio Platão, né, considerava que uma das virtudes da democracia é possibilitar a crítica das instituições, né? Você ter a liberdade de criticá-las, né? Então, em momento de crise, a gente, vivendo uma democracia, a gente consegue criticá-las, né? E a filosofia, em que pese a sociedade sofrer, a filosofia prospera nessas, né? Porque tudo é colocado em xeque. Mas eu ia ali colocar, e esse filósofo moçambicano, Severino Elias Inguanha, qual é a preocupação dele? Ele desenvolve um pensamento próprio? Como é o pensamento dele caminha por que direção? Assim? Nas minhas pequenas leituras que eu fiz sobre ele, primeiro ele parte do Vico e Voltaire. Ele estudou isso na universidade lá, acho que a memória não me falha, a Gregoriana de Roma. Ele fez as duas interpretações sobre a história entre Vico e Inguanha, o doutorado dele. Já em Moçambique, ele está muito mais preocupado sobre a questão da história. Quem somos nós? E onde estamos a ir e onde saímos. Ele é mais sobre a filosofia da história. Ele leva esta questão da justiça social baseando na questão histórica, voltando naquela realidade étnica. Sim, por exemplo, quando ele fala da terceira questão, é um dos livros que ele fez, fala das independências e liberdades, é um dos livros também que ele fez, e nesses livros ele faz a mesma discussão. Ele está fazendo uma tentativa que o Kizerbo, que o Libembe, que os outros já fizeram sobre a questão do federalismo no continente africano. Sim. Então ele faz isso numa perspectiva moçambicana. Ele sempre faz. Disse, tudo o que está acontecendo em Moçambique, nós não fomos chamados para fazer a própria nossa história. Desde a colonização, assim como no momento da independência, o povo moçambicano não é convidado para fazer a própria sua história. Nós não conhecemos como a nossa república está sendo feita, até recentemente. Sim. O que nós temos? É só os partidos políticos dizer que já aprovamos lei X. Não se entra em debate, nem o quê. Porque, primeira coisa, até ele questiona a questão de deputado. Deputado, ele entra na Constituição da República sem saber qual a lei que ele vai defender, porque ele entra na lista do partido. Então, ele sempre trabalha nessas questões históricas para justificar a justiça social e o problema do Estado atual. Sim. Professor Celestino, o senhor estava falando em filosofia na África, no contexto da África, né? E como é que fica a filosofia Ubuntu? O senhor publicou um texto aqui no Brasil a respeito da filosofia Ubuntu, inclusive, né? Sim. Uma das coisas que nós devemos saber é não podemos levar a filosofia Ubuntu como se fosse uma filosofia de toda a África. Porque a filosofia Ubuntu é uma categoria desenvolvida na África do Sul. E aquela categoria desenvolvida na África do Sul, ela saiu das questões regionais, religiosas, locais, cujo seu mentor foi o Desmond Tutu, né? Um dos arcebispos conhecidos. Só que quando eu chego aqui no Brasil, eu vejo que as que estudam essa filosofia africana, eles levam isso como se fosse uma convivência, uma identidade. Sim, mas aquela identidade, sim, pode ser uma identidade, mas é uma identidade localizada. Uma identidade que está só na África do Sul. Foi uma filosofia criada na África do Sul que coincide com a questão da convivência sul-africana.
Então, quando eu estava em Palma, eu fiz esse discurso. E uma das professoras que estava lá, eu não conheço o nome dela, ela não ficou muito feliz por ouvir isso, porque ela dá essa questão da cultura africana e vê o Ubuntu como se fosse uma filosofia de toda a África. Sim, porque eles têm... por que diz assim? Porque quando o Desmond Tutu desenvolve essa filosofia, ele cria este mecanismo da questão do eu sou, porque nós somos. A questão do eu, que se estuda em Levinas, que estuda o professor Tim estuda muito sobre essa questão do consentimento. Então, é uma filosofia baseada nas categorias do consentimento. Então, para as outras pessoas que conseguiram estudar essa filosofia aqui, então viram como se fosse uma identidade africana. Porque aqui no Brasil confunde-se o Ubuntu como uma identidade africana. Mas é um pensamento vindo da população Zulu, na África do Sul, que se desenvolveu como uma filosofia cuja a sua identidade é do eu sou porque nós somos. Essa questão do ser, o para mim, o do eu, o para ti. Sim. E eu gostaria de lhe perguntar assim, como o senhor agora está estudando no Brasil e vai retornar para Moçambique, né, é professor universitário em Moçambique, né, e já há então alguns filósofos formados, né, em Moçambique. Quais são as perspectivas para o estudo da filosofia em Moçambique e filosofia política, né, em Moçambique? Assim, tu vê com bons olhos, acha que há um campo que pode ser desenvolvido? Em Moçambique, a filosofia política ela não é muito desenvolvida. As pessoas até preferem fazer muito filosofia africana, mas voltando para o regresso às origens, isso ali. Porque a filosofia política ela torna-se um aspecto ameaçador. Porque falar da filosofia política é criticar internamente o sistema de governação. Isso não é muito bem. Mas esse Ngwenya que eu estou a dizer é uma das pessoas que consegue pôr isso em checkmate e nós tentamos escutar a ele. Por mim, eu gostaria de um dia desse formar um grupo, apesar de que as pessoas sabem que não se interessam muito em participar de grupos de estudos dessas coisas, nem de filosofia, nem da ciência, nem do que não. Talvez é mais individual do que um debate em si. Mas eu gostaria que criássemos um grupo na própria universidade em que eu estou e trabalhar essa questão da filosofia política partindo dos clássicos até os contemporâneos, depois começarmos a fazer a filosofia, começamos a criticar internamente o que nós precisamos de fazer, porque muitas vezes essa questão do pensamento filosófico não tem nada a ver com o do continente africano, do continente americano ou europeu, porque todas as filosofias que nós estudamos quase partiram muitas vezes da Alemanha. Sim. Muitas vezes. Então, precisamos de fazer... Não esquecemos nosso amigo Aristóteles, né? Da Grécia, né? O senhor sabe que eu sou muito fã do Aristóteles, né? Eu sei. E já ia lhe perguntar, e a filosofia africana, então? Quais são os temas de estudo da filosofia africana? Quais são os filósofos de destaque? Esse é um tema que está sendo bem estudado no Brasil e há uma preocupação desse resgate, porque como a gente teve a questão da escravidão e houve uma migração forçada, né, de africanos para o Brasil em razão da escravidão, agora também há uma procura de identidade africana no Brasil, que eu vejo que muitas vezes o senhor é chamado para falar sobre a África aqui no Brasil, né? E o senhor deve ter acompanhado que tem uma preocupação do brasileiro de também encontrar suas raízes africanas, né? Como é que o senhor encara a filosofia africana, assim, não só de Moçambique, mas do panorama geral, né? Sim, uma das principais, o principal debate que acontece pelos filósofos radicados na África é se existe ou não a filosofia africana. Esse é o primeiro ponto. Lá começou a se discutir os provérbios, mitos, lá onde tem as filosofias africanas, começou o Black Renaissance, esse regresso às origens,
do Johnny Beat, temos o Paulino Antonji, e temos muito. Só que já com essa fragmenta, aliás, já com esse, os novos pensadores acabam de ver que não há necessidade de dizer se existe ou não a filosofia africana. Já estamos com os Libembe, temos um dos grandes pensadores que eu estou a esquecer, de Ruanda, que ele faz muitas palestras agora. E temos o próprio Severino Nguyen. Eles estão a tentar fazer essa ruptura, a falar a questão da humanidade e a questão da política, no próprio sentido africano. Deixar dessa etnofilosofia que se discutia. Entendi. Sim, porque muitas vezes, nos anos 60 até os anos 2000, discutia-se muito a questão da etnofilosofia. Se há filosofia para a África ou só há filosofia africana. Só que já quando eu chego no Brasil, vejo que esse discurso que está sendo ultrapassado na África, aqui parece que está sendo começado. E outra perspectiva é o conhecimento da filosofia Ubuntu. Perfeito, professor. Eu gostaria só agora encaminhar a nossa conversa para o encerramento. Gostaria de saber se o senhor tem alguma palavra final, alguma mensagem, né? O pessoal que está nos assistindo no YouTube, né? O que o senhor, assim, alguma consideração final? Sim, eu primeiro queria mais uma vez agradecer ao Leandro. Você me fez aparecer muito, foi a pessoa que me levou para muitas palestras. Eu gostaria de agradecer e dizer que continua com o seu canal, vai ter muito sucesso, nós vamos partilhando. E todos os vídeos que você tem divulgado, nós temos assistido, dá um sucesso, eu partilho para a África, para outros de assistir, porque faz muito parte, muito bom. Há bocado tinha um aluno meu lá que queria saber sobre um artigo de declaração dos direitos humanos, eu partilhei os seus vídeos e ele ficou muito feliz. Muito obrigado, professor. Obrigado, então, o canal está tendo acesso, está sendo acessado na África também. Já achei. Tem assinantes no canal, né? Sim, já. Professor, gostaria muito de lhe agradecer, obrigado, né? Somos amigos, né? Já fizemos trabalhos em conjunto, publicamos livros em conjunto. Gostaria muito de agradecer suas palavras e a sua perspectiva diferente da brasileira. É sempre muito enriquecedora, né? Já vi o senhor fazer várias palestras lá na universidade que eu leciono e sempre ser assim muito bem recebido pelos alunos, que muitas vezes dizem assim: professor, nunca tinha visto uma aula tão boa. Eu disse: mas e as minhas? Passo eu um semestre inteiro aqui me esforçando para ensinar alguma coisa de vocês. Vem o professor Celestino lá de Moçambique, fala aqui 1 hora e vocês acham que é melhor que todas essas aulas que eu dei, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal do canal, assim como os meus alunos da universidade, vão aproveitar essa entrevista e aprender muito mais sobre a África, e sobre Moçambique, não com aquela perspectiva exterior, seja ela uma perspectiva europeia ou mesmo nossa, brasileira, né? De coisas que a gente imagina que sejam da África, mas uma perspectiva que é do senhor, que vem de lá, que é uma pessoa que viveu a sua vida de lá, é um moçambicano, né? E que está aqui estudando com a gente história e filosofia, para depois voltar para Moçambique e desenvolver o seu país, né? Então eu gostaria muito de agradecer a sua presença e ter aceito o convite para essa conversa, né? E de contar com o senhor nos futuros projetos, né? Podemos fazer alguma gravação ao vivo também, alguma transmissão ao vivo, né? Será então, bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Então, senhores, com isso encerramos a nossa conversa com o professor Celestino Tapareiro, né? Professor de Filosofia de Moçambique. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em História aqui na Pontifícia Universidade Católica no Brasil, no Rio Grande do Sul, e mestre em Filosofia. Um abração a todos e gostaria que você então assinasse o canal para acompanhar aí os futuros vídeos e as futuras aulas que a gente deve disponibilizar. Muito obrigado, um abração.